Fala mais alto, velha surda, zombou César Nunes, com aquele sorriso torto que não nasce do humor, mas da vontade de diminuir alguém. Não foi um grito por impaciência, foi algo pior. Foi desprezo calculado, dito no volume exato para que cada mesa elegante do restaurante pudesse ouvir. O bistrô Bela Vista, nos Jardins, congelou por um instante. O som dos talheres parou no ar, o pianista errou a nota, e as conversas ao redor se transformaram em silêncio desconfortável. Aquele silêncio que só existe quando a vergonha é grande demais para ser ignorada. Dona Conceição piscou devagar, tentando entender se tinha ouvido certo. O aparelho auditivo apitou no ouvido dela, tremeluziu, falhou, justamente agora, quando ela mais precisava dele. Ela tentou ajeitar o botão lateral com dedos que tremiam de leve, mas não teve tempo. César repetiu, ainda mais baixo e ainda mais cruel. Fala alto, mãe. A moça não tem como adivinhar o que a senhora enrola para dizer. O sorriso dele dizia tudo. Não era pressa, não era irritação, não era descontrole. Era zombaria pública, do tipo que machuca mais que qualquer grito. Dona Conceição engoliu seco. Minha filha, ela tentou dizer à garçonete envergonhada, eu queria o arroz soltinho. As palavras saíram quebradas, tímidas. O aparelho falhou, a voz falhou e o coração dela falhou junto. Ana Clara, a garçonete, aproximou-se com calma. Pode falar, senhora. Eu escuto, disse gentilmente. Mas Vanessa, impecável no vestido preto, inclinou-se para César e sussurrou alto o bastante para ferir. Amor, ela sempre complica tudo nesses lugares. Todo mundo repara. Gabriel ergueu o rosto na mesma hora. Mas César continuou, como se estivesse num palco. Gente, sinceramente, alguém entende o que a minha mãe fala? Porque eu não entendo nada. Algumas cabeças se viraram discretamente. Outras, nem tanto. Humilhação nunca passa despercebida. Dona Conceição tentou diminuir o corpo, como se ficar menor apagasse a cena. Desculpa, meu filho. Eu só queria pedir o arroz soltinho. A garçonete sentiu o golpe. Gabriel, mais ainda. César riu. Um riso de escárnio, curto, pontudo. Viu? Feito até para repetir é difícil. Minha mãe sempre foi assim. Assim. A palavra caiu sobre a idosa como sentença, como se ela fosse problema, como se fosse defeito. Vanessa completou com crueldade fina. Ela nunca combina com esses lugares, César. As pessoas já estão olhando, e estavam mesmo. Algumas com pena, outras com indignação. Outras fingindo não notar o óbvio para não se envolver. Dona Conceição abaixou o rosto. Ela sempre abaixava. Era o único jeito de sobreviver ao constrangimento. Gabriel explodiu. Pai, o senhor está zombando da própria mãe. César levantou a mão como quem rejeita qualquer acusação. Não tô zombando, tô sendo realista. Mas estava, e todos sabiam disso. Ana Clara voltou com o prato e colocou diante de Dona Conceição com o maior cuidado do mundo. Aqui está, senhora. Soltinho como pediu. A idosa olhou o arroz por um segundo longo demais, como se aquele prato representasse tudo o que ela engoliu a vida inteira. Então, respirou. Respirou fundo. Ergueu o rosto para o filho e falou, não alto, não rápido, não para atacar. Falou do jeito que só quem está quebrada por dentro consegue falar. Meu filho, eu dou graças a Deus de não escutar tão bem. O salão ficou imóvel. Ela continuou, com a voz baixa, mas devastadora. Porque, se eu escutasse tudo direitinho, eu ia ouvir tudo o que você fala de mim. E isso me mata um pouquinho todo dia. A frase caiu como pedra no mármore. César empalideceu. Vanessa congelou. Gabriel segurou o ar. Ana Clara desviou os olhos, respeitando a dor. E César, o filho milionário que zombou da própria mãe, ficou mudo. De verdade, era o começo do fim que ele mesmo criou. O silêncio que se instalou depois das palavras de Dona Conceição não era comum. Não era simples constrangimento. Era um tipo de silêncio que empurra as pessoas para dentro de si mesmas.
obrigando-as a encarar verdades que tentaram ignorar por anos. César ficou rígido, como se o corpo dele não soubesse como reagir. As mãos, antes firmes sobre a mesa, agora estavam inquietas, mexendo no guardanapo, nos talheres, em qualquer coisa que evitasse encarar o próprio reflexo. Vanessa passou a mão no cabelo, tentando recuperar a postura, mas até ela sentiu que algo havia quebrado. Ela olhou para o lado, depois para baixo, depois para a porta, como quem procura uma saída emocional para não se envolver. Ana Clara, mesmo distante, percebeu. Garçonetes têm esse dom. Elas sentem as rachaduras antes de todo mundo. Gabriel, por outro lado, observava o pai com uma mistura de tristeza e indignação. Pai, disse ele devagar, como quem escolhe cada palavra. O senhor ouviu o que ela disse? César abriu a boca, mas nada saiu. Era como se a garganta tivesse sido trancada por dentro. Dona Conceição, percebendo o olhar dele, tentou aliviar a carga. Eu não queria falar assim. É que hoje doeu demais. Ela segurou o guardanapo com as duas mãos. Gesto de quem tenta segurar o próprio coração para ele não cair no chão. Gabriel se inclinou e tocou a mão dela com suavidade. A senhora fez certo, vó. Era para doer mesmo. Tem coisa que a gente só aprende quando dói. Vanessa revirou os olhos, visivelmente irritada com o rumo emocional da situação. Olha, ninguém aqui queria humilhar ninguém, disse ela com tom defensivo. Tá todo mundo exagerando. Gabriel virou-se lentamente para ela. Exagerando? A senhora tem noção do que acabou de acontecer nessa mesa? Minha avó acabou de dizer que agradece a Deus por não ouvir tudo que falam dela. E isso é exagero? Vanessa cruzou os braços. Ela tá sensível, é idosa. Essas coisas são normais. A palavra normal caiu sobre Dona Conceição como pedra. Ela abaixou a cabeça imediatamente. César finalmente ergueu o olhar. Vanessa, por favor, não agora. Era a primeira vez em muito tempo que ele dizia por favor para ela. E isso, por si só, já era um acontecimento. Vanessa fechou a boca incomodada, mas calou. Ana Clara se aproximou discretamente. Dona Conceição, quer um copo de água? Perguntou com gentileza verdadeira. Quero sim, minha filha. Obrigada. A garçonete saiu e o silêncio voltou. Um silêncio quente, pesado, cheio de coisas que ninguém sabia como organizar. César apoiou os cotovelos na mesa e passou a mão no rosto. Não era um gesto de raiva, era um gesto de alguém que percebeu que foi longe demais e talvez tenha ido longe assim a vida inteira. Mãe, disse ele com a voz rouca, eu não sabia que a senhora se sentia assim. Ela levantou o rosto devagar. Eu só queria que você me olhasse, como antes, quando era pequeno, mas depois que cresceu, ficou diferente. Gabriel fechou os olhos, como se aquilo atravessasse o peito. Pai, a avó nunca deixou de te amar. O senhor é que parou de ver. Vanessa bufou de leve. Ah, claro. Agora tudo é culpa do César, né? Gabriel virou-se, cansado dela. Não é sobre culpa, é sobre o básico, sobre respeito. Ana Clara voltou com um copo d'água e entregou para Dona Conceição, que agradeceu com um sorriso curto, tímido, de alguém que pede desculpa até por existir. César não suportou ver aquele sorriso. Mãe, me desculpa, disse ele, mas a voz falhou no meio. Dona Conceição abriu os olhos surpresa. Você nunca me pediu desculpa, meu filho. Gabriel engoliu em seco. Vanessa apertou os lábios. Eu sei, admitiu César, e isso diz muito sobre mim e sobre o que eu virei. Ele não conseguia completar a frase. Gabriel completou por ele. O senhor virou alguém que repete o que machucou a própria mãe. César sentiu o golpe. Vanessa virou-se de imediato. Nossa, Gabriel, você não sabe conversar sem atacar? Não tô atacando, tô falando o óbvio. O óbvio para você, rebateu Vanessa irritada. Não, Gabriel respondeu firme. O óbvio para qualquer pessoa com coração. Vanessa perdeu o ar. César respirou fundo. Gabriel, deixa eu falar com sua avó, por favor. Era raro ouvir César pedir permissão ao próprio filho.
Gabriel assentiu e recuou. César virou-se para a mãe. Mãe, eu prometo que nunca mais vou falar com a senhora daquele jeito. Ela sorriu fraco, mas não com alegria, com alívio. Eu espero, meu filho. Vanessa cruzou os braços, impaciente. Então pronto. Todo mundo já se desculpou, né? Vamos comer antes que a comida esfrie? Gabriel a encarou com indignação. Vanessa, a vida da vó não é prato para esfriar. Ela ficou sem fala. César apenas baixou a cabeça. Ele sabia que ainda havia muito mais. E sabia também que o pior ainda não tinha sido dito e estava prestes a vir. César respirou fundo, como quem tenta arrumar por dentro uma casa que ficou bagunçada por anos. Mas quanto mais ele tentava se recompor, mais parecia perceber que as paredes internas estavam todas rachadas. Não era só sobre um grito ou uma zombaria, era sobre uma vida inteira de distanciamento, e Gabriel enxergava isso claramente. Pai, disse ele de forma mais calma, o senhor achava que estava reclamando do arroz, mas a verdade é que o senhor estava descontando anos de coisa mal resolvida na pessoa errada. César não respondeu. Vanessa, incomodada com o tom emocional da conversa, pegou o guardanapo e começou a dobrá-lo repetidamente, quase como um gesto de fuga. Gente, olha ao redor, disse ela nervosa. As pessoas estão olhando. Isso aqui está virando cena. Gabriel virou-se devagar. Cena é o que o senhor e a senhora fazem com a minha avó todo dia. Hoje só tem plateia. Vanessa ficou vermelha. Eu nunca fiz nada com ela, rebateu. Gabriel riu sem humor. Nunca fez? Sempre revirou os olhos. Sempre disse que ela atrapalha. Sempre reclamou da presença dela na casa. A senhora não precisava gritar. O olhar já humilhava. Vanessa abriu a boca, mas ficou sem palavras. Dona Conceição, tentando aliviar, colocou a mão no braço do neto. Gabriel, meu amor, deixa pra lá. Ela só não entende. Gabriel voltou-se imediatamente para ela. Exatamente, vó. Ela não entende. E é por isso que eu não vou ficar quieto. César suspirou, cansado da própria postura. Não era simples estar naquela mesa. Era como se todo o passado estivesse sendo colocado ali, prato por prato. Mãe, disse ele, tentando retomar o diálogo, me fala, desde quando a senhora se sente assim comigo? Ela respirou fundo, tão fundo que parecia buscar ar lá na infância. Ah, meu filho, começou devagar, isso vem de muitos anos. Desde quando você era pequeno, César franziu o senho. Pequeno? Mãe, eu não lembro. Ela assentiu. Eu sei que não lembra. Nem quero que lembre. Mas, seu pai, gritava muito comigo. E com você também? Gabriel ficou imóvel. Vanessa arregalou os olhos, surpresa. Não pelo sofrimento da idosa, mas porque percebia que ali havia algo maior do que imaginava. César afastou levemente a cadeira. Comigo? Mãe, eu juro que não lembro disso. Ela tocou a mão dele com cuidado. Você não lembra porque eu fazia de tudo para você não ouvir. Para você não carregar essa dor. Para você não viver com medo. As palavras dela entraram como lâmina. Gabriel passou a mão no rosto, angustiado. A senhora nunca contou isso pro meu pai? Não contei. Para quê? Ele já tinha tanto peso para carregar. Eu não queria ser mais um. César apertou os olhos, sentindo a verdade atravessar tudo o que achava que sabia sobre a própria vida. Mãe, eu achava que você era, sei lá, desajeitada, distraída. Eu falava isso desde criança. Dona Conceição sorriu triste. Você falava, porque ouviu seu pai dizer. E criança acredita no que o pai diz. Gabriel arregalou os olhos, devastado. Vanessa olhou ao redor, desconfortável, agora percebendo que a conversa não era mais sobre sensibilidade de idosa, mas sobre trauma. E a senhora nunca pensou em sair daquela casa? Perguntou Gabriel. Ela suspirou. Saí quando seu avô morreu. Mas as marcas, essas não vão embora. O silêncio tomou conta outra vez. Ana Clara circulava o salão, mas sempre lançava olhares discretos à mesa. Não por curiosidade, mas por respeito. César apoiou o rosto nas mãos. Mãe, por que a senhora nunca me contou isso? Porque
disse ela, olhando para o arroz. Você sempre esteve ocupado, meu filho. Sempre com pressa, sempre cuidando da vida. Eu via você correndo para lá e para cá e eu não queria atrapalhar. Gabriel apertou a mesa com força. Vó, a senhora nunca atrapalhou nada. Nada. Ela sorriu, aquele sorriso de quem já passou a vida pedindo desculpa por existir. Eu sei que você acha isso, meu amor, mas as pessoas não pensam assim. César levantou o rosto. Mãe, eu nunca quis que a senhora se sentisse um incômodo. A resposta dela veio baixa, pequena e devastadora. Mas eu me sinto, meu filho. César recuou como se tivesse levado um soco. Vanessa desviou o olhar. Gabriel fechou os punhos. Pai, agora o senhor entende? César não conseguiu dizer nada. Ele apenas assentiu, devagar, tomado por uma culpa que parecia maior do que ele próprio. Dona Conceição olhou para o filho, não com cobrança, mas com tristeza tranquila. Eu só queria carinho, meu filho, só isso. A simplicidade do pedido perfurou o ambiente. Nenhum presente caro, nenhuma viagem, nenhum jantar sofisticado, só carinho. Gabriel enxugou discretamente uma lágrima antes que alguém percebesse. Vanessa respirou fundo, inquieta. César segurou a mão da mãe. Mãe, eu vou te dar esse carinho, eu prometo. Mas ela sabia, e nós sabemos, que promessas só têm valor quando a verdade toda aparece. E ela ainda não tinha aparecido. César manteve a mão sobre a da mãe por alguns segundos, como se aquele toque fosse a única coisa sólida dentro de um mundo que, de repente, tinha desmoronado. Aquela mulher, pequena, frágil, encolhidinha na cadeira, tinha acabado de desmontar décadas de certeza. E ele estava vendo a mãe de verdade pela primeira vez em muito tempo. Dona Conceição respirou fundo, como quem se prepara para continuar sendo forte, mesmo quando não precisava mais. Gabriel percebeu o movimento. Oh, a senhora não precisa se segurar agora, fala o que quiser. Ela olhou para ele com ternura. Ah, meu amor, se eu falar tudo que já engoli, esse restaurante fecha. Gabriel soltou um riso fraco. César nem conseguiu sorrir. Vanessa desviou os olhos, mas não ousou comentar. A garçonete Ana Clara passou novamente atrás da mesa, recolhendo alguns pratos vazios das outras mesas. Quando olhou rapidamente para Dona Conceição, percebeu o quanto a idosa tremia. Não de frio, mas de lembrança. César finalmente tomou coragem de encarar o que vinha tentando empurrar para longe há anos. Mãe, por quê? Por que a senhora nunca falou? Nunca reclamou? Nunca me chamou a atenção? Nada. Ela franziu o rosto, como se a resposta fosse tão óbvia que até doía. Porque seu pai me ensinou que reclamar só piorava as coisas, e eu aprendi a me calar. Vanessa arregalou os olhos, pela primeira vez ouvindo algo que realmente a desmontava. Gabriel apertou os punhos. Ele gritava com a senhora assim? Perguntou baixinho. Ele gritava. Sempre, respondeu ela. Gritava quando eu deixava o feijão queimar. Gritava quando eu perguntava a mesma coisa 2 vezes. Gritava quando eu esquecia alguma coisa. E gritava mais ainda quando eu tentava responder. O ar ficou pesado. Ana Clara, sem querer ouvir, mas ouvindo, desviou o olhar para manter o profissionalismo. César passou a mão no rosto. Mãe, eu juro, eu não lembro dele gritar comigo. Ela inclinou-se um pouco. Não lembra, porque era pequeno, mas lembra do medo que ficou. Medo não tem idade, meu filho. César fechou os olhos, como se uma memória distante começasse a surgir. Um som, um eco, uma sombra. Mas ele não estava pronto para lembrar tudo. Gabriel respirou fundo. E a senhora aguentava calada por quê, vó? Porque eu achava, ela disse com a voz baixa, que se eu segurasse todas as dores, você e seu pai ficariam bem. Eu segurei o mundo inteiro, Gabriel. Gabriel quase se levantou para abraçá-la. Vó, ninguém deveria segurar isso sozinha. Vanessa cruzou os braços. Eu não sabia que era tão sério assim. Gabriel virou-se, irritado. É sério todo dia, Vanessa. A senhora só não vê porque não quer.
Vanessa sentiu o golpe e abriu a boca, mas fechou logo em seguida. Ela já não tinha mais a mesma segurança de minutos antes. César inclinou-se para a frente. Mãe, eu preciso saber, a senhora veio morar comigo porque quis ou porque não tinha para onde ir? A pergunta caiu sobre a mesa como um peso de concreto. Dona Conceição demorou alguns segundos antes de responder. Ela começou apertando o guardanapo. Eu vim porque fiquei sozinha demais. A casa grande ficou vazia e o silêncio foi ficando pesado. César sentiu o peito apertar. A senhora se sentia mal lá? Me sentia sozinha, meu filho, respondeu ela sincera. E eu achava que, se eu fosse para perto de vocês, talvez eu não incomodasse tanto. Gabriel arregalou os olhos. Vó, isso é muito sério. A senhora pensava assim mesmo? Ela assentiu. Quando a gente fica velha, o mundo faz a gente acreditar que atrapalha, Gabriel. César tocou o braço dela na mesma hora. Não, mãe. A senhora nunca atrapalhou. Eu que não percebia nada. Eu que não via. Ela sorriu leve. Eu sei, meu filho. Você tinha a vida corrida. Tanta coisa acontecendo. Eu entendia. Gabriel apertou os dentes. Entendia nada, vó. A senhora só aprendeu a aceitar o que não merecia. Vanessa respirou fundo, nervosa. Olha, ninguém aqui quer machucar ninguém. Só que também não dá para ficar voltando no passado o tempo todo. Gabriel virou-se lentamente com olhos pesados. Não dá? Para a senhora é fácil falar isso. Mas para quem apanhou da vida inteira, o passado nunca passa. Vanessa ficou sem fala. César se voltou novamente para a mãe. Mãe, me diz a verdade. Eu fui injusto com a senhora muitas vezes? A resposta dela veio sem hesitar. E por isso mesmo foi tão dolorosa. Foi, meu filho. Mas eu sempre achei que um dia você ia me ver de novo. César sentiu o mundo girar. Gabriel segurou a mesa para não explodir. Ana Clara passou de novo, mas dessa vez parou discretamente ao lado da mesa. Querem que eu traga um guardanapo extra? Ou talvez uma água com açúcar? Dona Conceição sorriu, grata. Uma água, minha filha, por favor. Ana Clara assentiu e saiu com pressa humana, não profissional. A idosa respirou fundo, ajeitou o aparelho auditivo de novo e olhou para o filho, com uma sinceridade que rasgava o peito. Meu filho, antes daquela frase que eu disse, antes de tudo aquilo, eu estava guardando outra coisa. César sentiu o estômago cair. Gabriel arregalou os olhos. Vanessa prendeu a respiração. Outra coisa? Como assim, vó? Ela respirou fundo. Tem algo que vocês não sabem. Algo que eu escondi por muito tempo. O mundo daquela mesa estava prestes a mudar. De novo. Gabriel foi o primeiro a reagir ao que a avó havia dito. Ele se inclinou para frente, os olhos bem abertos, tentando captar cada detalhe, como se pudesse impedir o tempo de seguir adiante. Vó, o que a senhora escondeu? Perguntou baixinho, quase com medo da resposta. Dona Conceição apertou o guardanapo entre as mãos, como quem tenta amassar o próprio nervosismo. O aparelho auditivo fez um chiado leve e ela tocou nele com cuidado, gesto que já se tornara um reflexo automático. César observava tudo em silêncio. Ele parecia um homem que caminhava por dentro de um corredor escuro, tateando as paredes, sem saber o que iria encontrar no fim. Aquela postura arrogante, firme e segura que costumava aparecer até quando ninguém pedia opinião, tinha desaparecido. Sobrou apenas um filho, um que não sabia quase nada da mãe. Vanessa respirou fundo, inquieta. O que mais ainda pode ter? Murmurou, num tom que tentava ser baixo, mas não conseguiu esconder a ansiedade. Gabriel lançou-lhe um olhar duro. Vanessa, por favor, deixa ela falar. Dona Conceição respirou fundo e começou. Eu escondi de vocês que fui no médico sozinha, no postinho do bairro. Fui porque eu estava esquecendo algumas coisas. César se ajeitou na cadeira. Esquecendo? Que tipo de coisa, mãe? Ela desviou o olhar. Às vezes, eu ia para a cozinha e esqueci o que fui fazer. Às vezes, eu perguntava a mesma coisa 2, 3 vezes. Às vezes, eu me confundia com as datas.
Gabriel segurou o ar. Vanessa César ficou branco. Dona Conceição continuou. Eu fiquei com medo. Medo de estar ficando pior. Medo de um dia não conseguir lembrar de vocês direito. Então fui lá, sozinha. O impacto caiu sobre César como um peso frio. Sozinha? Repetiu ele incrédulo. Mãe, por que não me chamou? Por que não disse nada? Ela sorriu triste. Porque você sempre dizia que estava ocupado, meu filho. Sempre dizia, depois eu vejo, mãe. E eu acreditei. César recuou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel apertou a mão da avó. E o médico disse o quê, vó? Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse a frase que ninguém ali estava preparado para ouvir. Disse que é o começo de uma demência. A mesa mergulhou em silêncio absoluto. Vanessa levou a mão à boca, assustada. Gabriel fechou os olhos com força, tentando conter a dor que escalava por dentro. César levou ambas as mãos ao rosto. Meu Deus, mãe, sussurrou ele. Dona Conceição tentou aliviar. É só o começo. Ele disse que pode demorar muito a piorar, que precisa de rotina, boa companhia, boa comida, que eu preciso de alguém conversando comigo todo dia. Gabriel imediatamente apontou para si. Eu converso com a senhora sempre, todos os dias quando chego da escola. Ela sorriu com ternura. Eu sei, meu amor. É por isso que eu ligo tanto para você. César passou a mão no rosto como se tentasse arrancar a culpa pela pele. Mãe, por que não me contou? Por quê? Ela o olhou com carinho, mas com uma sinceridade que doía. Porque você sempre parecia com pressa, meu filho. Eu via nos seus olhos, você não tinha espaço para mim. E eu não queria ser peso. César ficou imóvel. Gabriel respirou fundo e encarou o pai com indignação. Não daquela indignação barulhenta, mas daquela que nasce quando tudo se torna claro de repente. Pai, é isso. A avó esconde dor até quando ela está doente. Até quando ela sente medo. Até quando ela está sozinha. Vanessa soltou o ar devagar. E agora? O que a gente faz? Perguntou, num tom mais vulnerável do que ela pretendia demonstrar. Dona Conceição enxugou discretamente uma lágrima que escorria. Eu só não quero atrapalhar a vida de vocês. Só isso. Gabriel se inclinou e disse firme. A senhora não atrapalha nada. A senhora é família. César respirou fundo, finalmente juntando coragem para dizer o que precisava, mesmo que ainda não soubesse como sustentar as próprias palavras. Mãe, eu prometo que, a partir de agora, eu vou cuidar da senhora. De verdade. Ela sorriu de um jeito tão simples que doeu. Eu espero, meu filho. A tensão, o silêncio e o clima emocional estavam no ponto exato. A história estava pronta para respirar um instante e puxar o espectador para dentro. Se você estivesse nessa mesa, o que faria? Ficaria calado? Defenderia a Dona Conceição? Confrontaria como o Gabriel fez? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E me diz também de qual cidade você está assistindo. É especial saber até onde minhas histórias chegam. E se puder, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe. Isso ajuda demais esse trabalho a continuar vivendo. Agora vamos voltar. O clima na mesa tinha mudado completamente. Não era mais o desconforto superficial de minutos atrás. Agora era algo mais profundo, quase sagrado. Como se qualquer palavra dita fora do lugar pudesse quebrar o pouco de força que Dona Conceição ainda tinha. César olhava para a mãe como quem finalmente enxerga alguém que passou a vida inteira ao lado, mas que nunca viu de verdade. Gabriel observava o pai com uma mistura de dor e expectativa, como se estivesse esperando que ele desse um passo real. Não um pedido de desculpas vazio, não uma frase ensaiada, mas algo verdadeiro. Já Vanessa parecia perdida dentro da própria pele. Ela mexia no guardanapo, ajeitava o cabelo, mudava a postura na cadeira, tudo para não olhar diretamente para o que estava acontecendo. Porque olhar de frente significava aceitar que ela também fazia parte do problema. Dona Conceição respirou fundo, ainda segurando o copo d'água que Ana Clara havia trazido.
A mão dela tremia um pouco. Não era só o diagnóstico, era tudo o que guardou por anos e que agora começava a transbordar. César quebrou o silêncio. Mãe, eu não consigo parar de pensar que, se a senhora esqueceu coisas pequenas e não contou para mim, imagina o que mais a senhora guardou. Ela abaixou o olhar. Guardei muita coisa, meu filho, muita mesmo. Gabriel ajeitou-se na cadeira. Tipo o quê, vó? A idosa demorou alguns segundos antes de responder. Ela parecia medir cada palavra, como se cada uma tivesse peso. Eu ouvi vocês conversando no corredor. César congelou na hora. Vanessa arregalou os olhos. O quê? Dona Conceição continuou. Ouvi quando você disse que eu era um fardo. A palavra caiu sobre a mesa como um trovão silencioso. Vanessa levou a mão à boca. Gabriel recuou na cadeira, dolorido. César ficou lívido. Mãe, ele tentou. Eu não ouvi, repetiu ela firme, com aquela calma de quem já sofreu demais para sentir raiva. Eu ouvi, porque o aparelho às vezes pega mais do que deve. César cobriu o rosto com as mãos. Ele não sabia onde enfiar a própria culpa. Vanessa olhou para ele, chocada. César, você disse isso? Ele não respondeu, não precisava. A própria expressão já era uma confissão. Gabriel respirou fundo e passou a mão no rosto. Pai, o senhor tem noção do que isso faz com uma pessoa? Com a própria mãe? César manteve o rosto entre as mãos. A vergonha parecia grudar na pele, pesada, quente, impossível de tirar. Eu falei aquilo, num momento de estresse, murmurou ele. Eu estava cansado, irritado com o trabalho, com tudo, e Dona Conceição o interrompeu, com doçura, não com acusação. Eu sei, meu filho, eu sempre soube quando você falava sem pensar, mas dói mesmo assim. Gabriel apertou o punho. Vanessa tentava entender a própria reação. Ela não estava acostumada a ambientes onde vulnerabilidade era permitida. Algo nela tremia, mas ela não sabia dizer se era culpa, medo ou simples desconforto. Eu não sabia que ela tinha ouvido, disse Vanessa quase num sussurro. Mas eu ouvi, respondeu a idosa, olhando para ela pela primeira vez desde o início do jantar. E sabe o que mais doeu? Gabriel inclinou-se imediatamente. O que, vó? Ela respirou fundo. Doeu pensar que, talvez, vocês estivessem certos. César tirou as mãos do rosto na hora. Não, mãe, não fala isso. Nunca fala isso. Dona Conceição sorriu triste. Meu filho, quem escuta certas coisas, começa a acreditar nelas. A frase fez até Vanessa abaixar o olhar. César colocou a mão sobre a dela, desesperado para desfazer tudo o que causou. A senhora não é fardo. Nunca foi. Eu que errei. Eu que perdi o rumo da vida. Eu que repeti coisas sem perceber. Gabriel completou num tom firme. Repetiu o que o seu pai fazia com ela. César fechou os olhos, como se a frase abrisse uma porta trancada há anos. Vanessa respirou fundo. Gente, isso tudo tá indo longe demais, disse ela inquieta. É muita emoção para um jantar. Gabriel virou-se lentamente. Pra vó, isso não é emoção, é vida. É o que ela guardou por décadas. Vanessa tentou argumentar, mas o olhar de Gabriel a silenciou. Dona Conceição tocou o rosto do neto. Meu amor, você sempre me ouviu. Sempre. Gabriel sorriu com ternura. Vó, é impossível não ouvir a senhora. A senhora fala com o coração. Ela enxugou uma lágrima que insistia em cair. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer. César se ergueu na cadeira, atento. Vanessa prendeu o ar. Gabriel arregalou os olhos. O que, vó? Perguntou ele devagar. Ela apertou as mãos sobre o colo. Eu tenho medo de esquecer vocês. O silêncio que se seguiu não era apenas emocional, era devastador. César sentiu o peito arder. Mãe, a senhora não vai esquecer. A gente vai fazer tudo para isso não acontecer. Ela respirou fundo, um fundo que vinha da alma. Eu sei, meu filho, mas, às vezes, só de pensar, eu já sinto como se estivesse indo embora. Gabriel ficou imóvel, lutando para segurar o choro. Vanessa desviou o olhar, engolindo seco. César segurou a mão dela como quem segura algo sagrado. A senhora não vai embora.
Não vai, eu não vou deixar. Era uma promessa. E uma promessa feita por alguém que pela primeira vez parecia entender de verdade o que estava dizendo. O restaurante inteiro parecia menor, mais silencioso, mais íntimo, como se tudo à volta tivesse desaparecido, deixando apenas aquela família e suas verdades expostas. E, no fundo, a sensação era clara. Aquilo ainda não era o clímax. Ainda havia algo maior vindo. Algo que mexeria com todos naquela mesa. O silêncio depois da confissão de Dona Conceição parecia maior do que o próprio restaurante. Era como se todo o bistrô Bela Vista tivesse parado, não por curiosidade, mas por respeito. Algumas mesas tentavam não olhar, outras não conseguiam desviar, porque havia algo ali que ninguém conseguia ignorar. Uma mãe com medo de desaparecer da memória dos próprios filhos. César respirou fundo, os olhos marejados. Ele estava sentado, mas parecia prestes a desabar. "Mãe", disse ele com a voz presa, eu prometo, não importa o que aconteça, eu vou estar com a senhora, todos os dias. Eu juro." Dona Conceição sorriu pequeno, quase tímido, como quem não quer pedir muito ao mundo. "Espero, meu filho." Gabriel enxugou os olhos rapidamente, disfarçando. Já Vanessa, ela mantinha o corpo rígido, como se não soubesse onde colocar os próprios sentimentos. Não entendia como lidar com fragilidade, nem com a dos outros, nem com a própria. "Dona Conceição", disse ela num tom incerto, eu não sabia que a senhora estava passando por tudo isso." A idosa sorriu com gentileza. "Eu sei, minha filha. Ninguém sabia. Eu sou boa de esconder." Gabriel segurou o ar. "Boa demais, né, vó? Até quando não devia." Ela apenas assentiu. César se aproximou mais da mesa com o rosto cansado de verdade. Não de trabalho, não de estresse, mas de tudo o que tinha deixado de ver. "Mãe, tem mais alguma coisa? Eu sinto que a senhora ainda está guardando algo." Vanessa virou a cabeça na hora, curiosa e apreensiva. Gabriel se inclinou. "O que foi, vó?" Dona Conceição ajeitou o aparelho auditivo, respirou fundo e tocou o peito, como se buscasse coragem dentro de si. "Tem sim, e é sobre o dia em que fui no médico." César congelou. "O dia do diagnóstico?" Ela assentiu lentamente. "Foi um dos piores dias da minha vida." Gabriel segurou a mão dela. "O que aconteceu lá, vó? A senhora nunca contou." Ela demorou alguns segundos antes de dizer: "Eu saí do consultório e sentei no banco da praça." César franziu o senho. "Na praça? Sozinha?" "Sozinha", confirmou. "Eu não queria chorar dentro do posto. E também não queria chorar perto de casa, para ninguém ver." Gabriel fechou os olhos dolorido. Vanessa ficou imóvel. "Eu sentei ali", continuou a idosa, "com a receita na mão, com os papéis, e eu fiquei olhando para o nada, porque parecia que o futuro tinha ficado pequeno demais para mim." César engoliu seco. "Mãe, por que não me ligou?" Ela sorriu, triste. "Porque eu já tinha ligado antes, e você disse que não podia falar, que ligaria depois." César fechou os olhos. A dor entrou fundo. "Meu Deus, então eu não liguei de novo", disse ela, simples. "Eu não queria ser incômodo. Já era difícil demais para você. Não queria ser mais peso." Gabriel passou a mão no cabelo, nervoso, indignado, magoado. "Vó, a senhora nunca deveria ter passado por isso sozinha." Ela fez um carinho no rosto dele. "Eu sei, meu amor, mas quando a gente vive muito, aprende a sofrer calado." César ficou imóvel por alguns segundos. Depois levantou devagar, apoiando as mãos na mesa, como se as pernas estivessem fracas. "Mãe, me desculpa por esse dia, me desculpa por tantos dias." Ela sorriu com dor. "Eu já te perdoei antes mesmo de você errar, meu filho. Mãe é assim." Vanessa desviou o olhar, emocionada contra a própria vontade. Gabriel observou o pai com atenção. Havia algo diferente ali. Uma rachadura que finalmente permitia a entrada de luz. "Mãe", disse César, mais firme, "eu preciso que a senhora me conte tudo. Eu preciso saber o que a senhora sentiu naquele dia."
Dona Conceição levantou o olhar, um pouco trêmulo, mas decidido. Eu senti medo. Gabriel apertou a mão dela. Medo de quê, vó? Ela respirou fundo. Medo de desaparecer antes de vocês me notarem. Medo de esquecer vocês antes de vocês me enxergarem. Medo de virar lembrança antes do tempo. O silêncio da mesa foi absoluto. Vanessa tapou a boca com a mão. Gabriel fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas. César sentou-se novamente, derrotado, emocionalmente nu. A idosa continuou. E eu senti mais uma coisa. César ergueu o rosto rapidamente. O quê? Ela olhou direto nos olhos dele. E ele nunca tinha visto o olhar da mãe tão honesto, tão exposto, tão humano. Senti que, se eu desaparecesse, talvez vocês nem fossem perceber de imediato. César sentiu o coração despencar. Gabriel ficou imóvel. Vanessa empalideceu. Mãe, sussurrou César quase sem voz. Não fala isso. Por favor. Ela sorriu pequeno. Estou falando. César não sabia onde colocar as mãos. O peito ardia, como se algo dentro dele estivesse se quebrando ou renascendo. Mãe, repetiu ele, eu não vou deixar isso acontecer. Eu juro. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, gesto que não fazia desde que ele era criança. Então começa me vendo, meu filho, começa me ouvindo, começa me sentindo, enquanto eu ainda estou aqui. César chorou pela primeira vez naquela noite, e não foi discreto. Foi um choro de quem finalmente entendeu tudo o que precisava entender. A mesa não disse nada por longos segundos, mas todos sabiam, a partir daqui, nada seria igual. César ainda estava com o rosto entre as mãos, quando Ana Clara apareceu ao lado da mesa, com cuidado, quase em câmera lenta, como alguém que entra devagar num lugar onde sabe que há dor. Desculpa interromper, disse ela baixinho. Trouxe mais água. Achei que vocês poderiam precisar. Dona Conceição sorriu para a garçonete com aquela ternura que só ela tinha. Obrigada, minha filha. Deus lhe pague. Ana Clara assentiu, com os olhos brilhando, e se afastou discretamente. Gabriel observou a garçonete indo embora e respirou fundo. Depois voltou o olhar para o pai. Um olhar que misturava frustração, esperança e algo maior. Algo que ele não sabia nomear. César limpou o rosto com o guardanapo e tentou recuperar o fôlego. Mãe, eu não sei como eu deixei a senhora chegar nesse ponto. Eu não sei como eu virei esse homem. Dona Conceição, mesmo magoada, sorriu com a mesma delicadeza que tinha ao falar com Gabriel. Você virou o homem que conseguiu ser, meu filho. Mas agora pode virar um melhor. Aquilo atingiu César com a força de uma verdade simples e, por isso mesmo, imbatível. Vanessa observava tudo, desconfortável. Ela mexia nas unhas, cruzava e descruzava as pernas, respirava rápido. Não estava acostumada a ver o sogro vulnerável, nem a sogra frágil. Mas algo dentro dela começou a mudar, mesmo que devagar. Gabriel, vendo o pai calado, disse: Pai, hoje a gente descobriu muita coisa pesada. A avó guardou sofrimento a vida inteira e só falou porque chegou no limite. César fechou os olhos por um instante. Eu sei, Gabriel, e eu quero mudar, de verdade. Vanessa, com a voz quase trêmula, perguntou: O que a gente faz agora? Dona Conceição inclinou a cabeça, como quem ainda se sente culpada por causar preocupação. Agora, a gente vive um dia de cada vez. E vocês me ajudam a lembrar do carinho que eu sempre tive por vocês. Gabriel segurou forte a mão dela. A gente vai lembrar a senhora do mundo inteiro, vó. Ela sorriu emocionada. César respirou fundo. Uma respiração pesada, de alguém que sabe que tem muito a reconstruir. Ô, mãe, eu quero começar pedindo uma coisa. Ela o encarou. Peça, meu filho, me deixa estar com a senhora, de verdade, não só de corpo, mas presente. Eu quero fazer a senhora se sentir segura. Quero que a senhora não tenha mais medo de esquecer nada sozinha. Dona Conceição tocou a mão dele. Se você quer começar, começa vindo me visitar sem pressa, sem celular na mão, sem terminar reunião. Só você e eu.
César assentiu com firmeza. Eu prometo. Vanessa respirou fundo, visivelmente mexida. Dona Conceição, eu também queria pedir desculpas. Eu nunca soube lidar direito com tudo isso, mas eu vou tentar melhorar. Prometo. A idosa sorriu. Não aquele sorriso largo e fácil, mas um pequeno sorriso verdadeiro que nascia devagar. Eu acredito, minha filha. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, observando os três. Ele parecia carregar o peso de anos de frustração, mas também a esperança de que as coisas pudessem realmente mudar. Pai, disse ele finalmente, a gente precisa ser melhor do que foi com a avó. Ela passou a vida segurando dor para não atrapalhar ninguém. Agora é nossa vez de segurar ela. César concordou, emocionado. Você tá certo, filho. Eu só me arrependo de ter demorado tanto para perceber. Gabriel respirou fundo. Antes tarde do que nunca. Dona Conceição olhou para o neto com um orgulho silencioso. Você sempre viu tudo, Gabriel. Sempre, desde pequeno. Ele sorriu com os olhos marejados. Alguém tinha que ver a senhora. Vanessa enxugou discretamente uma lágrima que insiste em cair. A primeira vez que Gabriel viu algo genuíno nela naquela noite. Ana Clara reapareceu de leve, deixando uma pequena sobremesa que não tinham pedido. É por conta da casa, disse ela, tímida. É só para adoçar um pouco a noite de vocês. Dona Conceição sorriu e tocou a mão da garçonete com carinho. Obrigada, minha filha. Você tem um coração lindo. Ana Clara sorriu, emocionada, e se afastou. César respirou fundo outra vez, como se finalmente conseguisse encher o peito de ar depois de anos caminhando sem fôlego. Mãe, eu quero que a senhora venha morar mais perto da gente. Não porque precisa, mas porque eu quero ter a senhora por perto. A idosa o observou com uma ternura que vinha do lugar mais profundo da alma. Vamos conversar com calma, um passo de cada vez, que é assim que a gente caminha quando fica velho. Gabriel sorriu aliviado. Vanessa respirou fundo e pela primeira vez naquela mesa, parecia estar aprendendo algo importante sobre amor, família e responsabilidade. Dona Conceição olhou para cada um deles, com um brilho nos olhos que não era de tristeza nem de alívio. Era esperança. A esperança que nasce quando alguém finalmente é visto. O clima no restaurante já tinha mudado completamente. O que começou com vozes elevadas, constrangimento e dor, agora se transformava em algo raro, um momento de verdade profunda entre 3 gerações. Dona Conceição ajeitou o aparelho auditivo enquanto observava o filho e o neto conversarem baixinho. A mão dela, que antes tremia, agora repousava tranquila sobre o colo. Era como se, depois de tantos anos, o coração dela finalmente tivesse encontrado um espaço para descansar. Ana Clara voltou discretamente para recolher alguns copos. Quando passou ao lado de Dona Conceição, sorriu com a mesma doçura de antes. A senhora tá melhor? Dona Conceição respondeu com ternura. Tô sim, minha filha. Graças a Deus. E graças ao meu menino ali. César, ao ouvir aquilo, levantou os olhos. Ele não estava acostumado a receber crédito, apenas cobrança, trabalho, expectativa, mas receber gratidão e da própria mãe, aquilo mexia profundamente com ele. Gabriel também percebeu e deu um pequeno sorriso. Vó, sempre soube que a senhora tinha esse dom. A senhora consegue acalmar até as pessoas que machucaram a senhora. Ela riu baixinho. Ah, meu amor, quem ama sabe perdoar. E eu amo vocês desde antes de vocês existirem. Vanessa desviou o olhar, mexendo na aliança com nervosismo. Pela primeira vez, parecia sentir algo parecido com arrependimento, ou talvez vergonha. Mas ainda assim, havia ali um início de mudança. César respirou fundo, virou-se para a mãe e disse: Mãe, eu estava pensando, acho que está na hora da gente construir uma nova rotina. Eu quero te levar para passear mais. Quero passar tempo com a senhora. De verdade. Quero que a senhora me conte histórias, lembranças, antes que alguma delas vá embora. Dona Conceição sorriu.
Um sorriso tão simples e tão luminoso que parecia iluminar a mesa inteira. Eu vou adorar, meu filho, mas não precisa ter pressa. Eu não vou embora hoje. Gabriel riu com carinho e até Vanessa soltou um sorriso breve. E a gente pode fazer vídeo chamada todo dia, completou Gabriel, para a senhora não se sentir sozinha. Eu vou amar, respondeu a idosa. Só preciso que você fale devagar, porque às vezes o aparelho fica meio bagunçado. Gabriel assentiu, rindo. Prometo falar devagar, vó. Vanessa aproveitou o clima mais leve para tentar se aproximar. Dona Conceição, desculpa se alguma vez eu falei alto demais ou se tratei a senhora com pouca paciência. Eu tô aprendendo e eu prometo que vou tentar de novo. A idosa tocou a mão da nora com gentileza. O importante é tentar, minha filha. O coração da gente entende quando alguém tenta de verdade. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos, mas dessa vez, um silêncio bom. O tipo de silêncio que repousa, não que machuca. César ajeitou-se na cadeira e olhou para a mãe com mais doçura do que fizera em anos. Mãe, eu quero saber mais sobre a senhora. Sobre quando era jovem. Sobre seus sonhos, seus medos. Tudo que a senhora sempre guardou. Ela riu baixinho. Ah, meu filho, se eu for contar tudo, esse restaurante vai fechar as portas e abrir de novo. Gabriel gargalhou. Pela primeira vez naquela noite, um riso leve, verdadeiro. Vanessa respirou fundo, com um brilho diferente nos olhos. Talvez gratidão, talvez promessa. Dona Conceição passou a mão sobre a mesa, como quem sente a textura da madeira, a vibração do ambiente, cada detalhe que a vida oferece. Depois, olhou para o filho com uma firmeza doce. O importante é que vocês estão me ouvindo agora. E enquanto vocês me ouvirem, eu tô viva. Aqui, ó. Ela colocou a mão sobre o peito. Viva de verdade. César cobriu a mão dela com a dele. A senhora tá viva aqui também, mãe, ele disse, tocando o próprio peito. E vai continuar enquanto eu tiver voz, tempo e vontade de te honrar. Gabriel sorriu emocionado. Hoje, a gente começou tudo de novo, vó. Ela assentiu. Começou sim, meu amor. E isso é um presente que Deus me deu. Ana Clara trouxe a conta, mas César apenas agradeceu. Não precisa trazer agora não, a gente tá finalizando um capítulo importante aqui. A garçonete entendeu sem entender e sorriu. Dona Conceição observou os três à sua frente e inspirou devagar, como quem guarda aquele momento num lugar secreto da alma. Ela sabia que o medo ainda existia, o medo de esquecer. Mas também sabia que naquela mesa, naquele instante, ela não estava sozinha. E enquanto alguém a visse, a escutasse, a tocasse, ela estava viva, inteira, verdadeira. Aquela noite não apagaria o passado, mas plantaria o futuro. Um futuro onde ela não seria mais silêncio, onde ela não seria mais fardo, onde ela não seria mais sombra. Um futuro onde ela seria finalmente vista. E isso mudava tudo. Agora só restava uma última coisa: falar com quem está do outro lado da tela. E agora me diz, você tem alguém que ama, mas que sem querer acaba machucando? Alguém que você sempre acha que vai estar ali amanhã? Então não espera o amanhã. Liga, abraça, fala o que precisa ser dito enquanto ainda dá tempo. E se essa história te tocou, curte, se inscreve e compartilhe. Isso ajuda demais. De verdade. Obrigado por ficar até aqui.